E depois do intervalo, cá estamos então nós de regresso. Vamos para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Connosco, claro, está a doutora Catarina Moreira para nos falar hoje de alienação parental. Afinal, o que é isto? O que é que acontece? E, acima de tudo, onde é que fica a criança no meio de tudo isto que atualmente até acontece com alguma frequência? Doutora, afinal, o que é alienação parental? A alienação parental tem a ver com o facto de, em momentos de separação e ou divórcio, um dos progenitores acabar por tentar denegrir a imagem do outro progenitor junto do filho ou da filha ou dos filhos. Ou seja, é aquelas situações que nós vamos tendo conhecimento em que a criança vai passar o fim de semana com a mãe e a mãe passa o fim de semana inteiro no ouvido da criança a dizer mal do pai. Ou vice-versa. Ou o inverso. Ou o inverso. Efetivamente, isto faz com que a criança, no fundo, se encontre ali no meio de um conflito que não tem nada a ver com ela, tem a ver com pai e com mãe, que deixaram de ser um casal, mas que continuarão a ser pais dela para o resto da vida e, naturalmente, que a criança, sem ter culpa nenhuma do conflito que ali existe entre os dois, acaba por ser o objeto que está ali de um lado e do outro, no leve e trás, naturalmente, numa agressão indireta que um pretende fazer ao outro. Quando estamos aqui a falar de crianças mais pequenas, doutora, isto pode implicar que, por exemplo, eles como não percebem muito bem o que é que está ali a acontecer e até gostam de ambos de igual medida, isto pode levar a que, entretanto, a criança tanto ouve uma parte dizer mal da outra que acaba por ir confiando naquilo que vai ouvindo e, portanto, vai-se afastando ou do pai ou da mãe, consoante seja aqui o caso. Exatamente. E depois lá está, em muitas circunstâncias, este dizer mal do outro não tem fundamento concreto, ou seja, é a raiva ou a zanga do pai ou da mãe que faz com que haja esta tendência para dizer mal do outro. Ou seja, não quer dizer que aquele pai ou aquela mãe não sejam suficientemente bons para aquela criança, mas a criança vai crescer com a ideia de que efetivamente o pai ou a mãe ou não é tão atento a ela, ou não gosta tanto dela como diz, porque pode haver situações em que um pai ou uma mãe, quando está com a criança, diz: olha, amanhã o teu pai vem visitar-te. E a criança prepara-se, quando à partida a mãe sabe que isto é mentira. A criança prepara-se, está na expectativa de que vai estar com o pai e, naturalmente, o pai não aparece. E o que é dito nestas situações? Pois, o teu pai, de facto, nunca pensa em ti, as coisas dele estão sempre primeiro. Por exemplo, isto pode parecer tão mau que, se calhar, para alguns lá em casa poderá ser difícil acreditar nisto, mas, na verdade, estas coisas acontecem. E claro que até pode ir mais longe, não é? Com, nomeadamente, notícias que têm chegado até nós, não é? De pais que acabam por raptar os seus próprios filhos no sentido de os afastarem definitivamente do outro progenitor. Claro que poderão estar também a pensar, então e quando a criança está mesmo em risco porque o outro progenitor não é suficientemente capaz de cuidar dela? Há outras formas de protegermos os nossos filhos sem estarmos a denegrir diretamente a imagem do outro progenitor. Porque até mesmo quando, de facto, as acusações possam ter algum fundamento, também se deve, de certa forma, proteger a criança porque, como diz o velho ditado, pai é pai, mãe é mãe, ninguém escolhe. E vamos dar-lhe tempo também. Naturalmente que todos nós, e faz parte do processo de crescimento, nós vamos acabar por desiludir com os nossos pais. Eles são pessoas, nenhum de nós é perfeito, eles também não são. E há mesmo uma fase, não é, no período da adolescência, em que realmente nós não concordamos com nada do que eles dizem e, portanto, os meus pais, que eram os meus heróis, deixam de ser naquele momento. Claro que mais tarde depois voltamos a ver as coisas com outras tonalidades. Mas, de qualquer das formas, isto faz parte. Não temos que antecipar desilusões nem decepções. Até porque, como a Cláudia dizia muito bem, os dois são muito importantes para a criança. E uma criança que cresce com uma imagem de um dos progenitores denegrida, e denegrida no sentido de perceber que para aquele pai ou para aquela mãe não é, aquela criança não é suficientemente importante para ela, porque as coisas são feitas neste sentido, de facto isto é muito mau, porque para aquela criança que um dia vai ser adulto, a ideia que fica é que alguém que tinha, à partida, a responsabilidade e o dever de me amar incondicionalmente, não me amou incondicionalmente. E isto pode extravasar para aquilo que vai ser aquele adolescente e aquele adulto, pode levar pela vida fora?
Pode e leva, com toda a certeza. Portanto, o que é que isto traz em termos de consequências ao nível psicológico? Maior insegurança. Naturalmente que, depois, dependendo de cada caso, poderão surgir problemas ao nível comportamental, nomeadamente dificuldades ao nível da aprendizagem, porque se eles não estão bem emocionalmente, não têm disponibilidade para fazer uma adequada aprendizagem, e isto afeta-os muito. Tendem a ser crianças e, mais tarde, adultos com uma baixa autoestima, com um autoconceito bastante pobre, não é? Com uma imagem negativa acerca deles próprios. Há também alguns indicadores no sentido, e isto tudo está interligado, de poderem vir a ter no futuro problemas ao nível dos comportamentos de dependência, álcool, droga e, eventualmente, até no limite, poderem no futuro vir a ter algum risco superior ao nível do suicídio. Estas situações são sempre complicadas de gerir, não é? E eu estava aqui a pensar, enquanto falava na adolescência, não é? Porque falámos ali que achamos, há ali uma determinada altura em que, de facto, julgo que todos já passámos por lá, não é? E pensamos, a minha mãe não percebe nada disto, o meu pai, então, nem anda cá neste mundo, eu é que sei, nós é que somos os donos da verdade. Depois, realmente, vamos perceber que não é bem assim. Mas, contudo, nesta fase, ter uma situação como esta pode ser perigoso para este adolescente, seja ele rapaz ou rapariga? Completamente. É sempre perigoso. Naturalmente que um adolescente poderá ter, à partida, um bocadinho mais de capacidade para perceber se aquilo que lhe está a ser dito corresponde ou não à realidade. Ou pode aproveitar, que era onde eu queria também chegar, e fazer ali jogo duplo. Vou aproveitar que o meu pai não gosta nada da minha mãe e vou fazer aqui um jogo duplo, só um leve e trás, mas vou beneficiar aquilo que eu quero com isso. Pode. Sem dúvida alguma que pode. Por isso, o ideal seria mesmo os pais tentarem resolver as coisas deles a dois, não é? E se efetivamente já não há condições para resolver as suas coisas a dois e por isso é que se separaram ou divorciaram, então que tentem resolver individualmente cada um os seus traumas e as suas dificuldades inerentes a estes processos e, se preciso for, que procurem ajuda, em vez de estar a canalizar essas zangas, essas frustrações, essa dificuldade em aceitar o que se passou para alguém que, no fundo, é alguém que amam tanto, não é? Que se pressupõe que amem tanto, que são os vossos filhos. Normalmente, estas situações, sem dúvida, e nos últimos tempos, se calhar temos assistido a mais casos. Situações de pais que raptam os próprios filhos só para colocar a outra parte em xeque, situações em que os filhos são verdadeiros joguetes nas mãos dos pais. Catarina, estas pessoas também não podem estar bem psicologicamente, porque ninguém, no seu perfeito juízo, como diz o povo, e bem, iria ou deve usar o filho como uma arma contra o outro, não é? Claramente. De facto, são pessoas que não estão bem. A dificuldade acrescida nestas circunstâncias é quando os próprios não têm noção de que não estão bem. Não é? E, portanto, quando não se tem noção, também não se procura ajuda. Mas quem está à volta destas pessoas e que tenha maior capacidade para discernir estas circunstâncias, de facto convinha que, o mais rapidamente possível, tentassem ajudar estas pessoas no sentido de as fazer procurar ajuda ou de as fazer refletir acerca das consequências dos passos que estão a dar e, principalmente, na consequência direta que isto vai ter nas crianças ou nos adolescentes e, mais tarde, enquanto adultos. Quando temos situações de que a relação do casal já não vai bem, portanto vamos assistindo a uma quimera ou outra e já vamos percebendo que a mãe vai dando, ou o pai, o teu pai, a tua mãe, isto já pode ser um sinal de alerta para quem está de fora que por vezes analisa melhor as questões? Pode ser um sinal de alerta, porque lá está, se o pai e a mãe não estão bem, devem resolver entre eles. Não deve ser através de tentar conquistar, no fundo, apoiantes dentro da família, nomeadamente junto dos filhos, esse apoio. Até porque, mesmo se o pai e a mãe não estão bem, não deverão ser os filhos também a entrar na resolução desses problemas e a opinar sequer acerca do assunto. Isso são questões do pai e da mãe. E deveriam de ser, de facto, tanto quanto possível, afastadas das mentes dos jovens e das crianças. Pois, exatamente. O velho ditado que entre marido e mulher não se mete a colher também pode ser aqui aplicado. Neste caso, os filhos também devem ficar no seu canto. Contudo, só para finalizarmos, Catarina, uma situação como esta, em que o adolescente se aperceba, ou até a criança, porque há crianças muito sensíveis que já conseguem ter um pensamento muito mais
à frente do que aquele que é a sua idade, não é? Sim. Que se aperceba que está a ser um joguete nas mãos do pai e da mãe, o que é que pode fazer em sua própria defesa? Em primeiro lugar, se apercebe efetivamente que isso está a acontecer, deve dizer ao pai ou à mãe que o está a fazer que já se deu conta de que isso está a acontecer. Ou seja, isto também implica um nível de maturidade, não é? O confrontar o outro, e neste caso o pai ou a mãe, acerca desta situação, que nem todos têm. Portanto, crianças mais dificilmente e adolescente também nem todos têm. Mas, efetivamente, se nós percebemos que estamos a ser um joguete em qualquer situação, seja ela qual for, devemos tentar resolvê-la diretamente. Ou se percebermos que não adianta falar, que tudo quanto possamos dizer não vai marcar diferença nenhuma e só vai levar a discussão e a desgaste, então, pelo menos vamos conseguir filtrar muito melhor aquilo que nos dizem, porque não vamos partir do princípio que é verdade. Muito bem, vamos ficar com essa dica aqui na nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Estivemos a falar de alienação parental. E quanto a mim, tiro uma conclusão. Não podemos esquecer que os filhos não são nossos, são um dom que Deus nos enviou, são um tesouro e por isso não devemos fazer deles aquilo que queremos, mas aquilo que Deus reservou para eles. E devemos cuidar e bem dos nossos filhos. Não saia daí que eu volto com mais novidades a seguir.